Boa tarde a todos. Pode fazer a sua reza, Pedrito. A gente está te ouvindo aí, a gente já iniciou a gravação. Hoje o chat é sobre Sukkot, como celebrar a festa de Sukkot. Aí pode fazer a prece aí. Shalom, shalom. Nosso Deus, nosso Pai, te pedimos nesse momento que nos dê um entendimento e nos faça perceber a sua palavra. Que nos dê um entendimento, o conhecimento profundo da sua palavra. Sabemos que somos falhos, não temos a perfeição ou não somos tão retos assim para fazer tudo certo que o Senhor deseja. Mas te pedimos que nos dê um entendimento para que possamos nos guiar da melhor forma. Oh Eterno, somos teus servos. Sabemos que existem muitos problemas no mundo. Discussão acerca da sua palavra, da sua Torá. Te pedimos que nos dê entendimento e que faça chegar essa palavra ou a Torá a todos, que aqueles que não conseguem enxergar, como tanto aqui que nós estamos aqui também, que faça nos perceber e entender da melhor forma. Às vezes tem havido dificuldades na percepção, dificuldade no entendimento. Então, Eterno, pedimos que nos guie, nos ilumine a nossa consciência, as nossas mentes, para que possamos perceber a sua Torá. Oh Eterno, em nome de Yeshua Mashiach, e entregamos essa sua oração nas suas santas e gloriosas mãos. Baruch Hashem. Amém. Baruch Hashem. Bom, então, gente, vamos começar aqui, né? Como a Ana disse aqui, nossa... Vai manter os microfones fechados. Quando alguém tiver alguma dúvida, é só um toquezinho no microfone que a gente abre para a pergunta. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... A gente colocou para falar hoje sobre Yom HaKippurim ou sobre Sukkot? Sukkot, né? Então vamos lá. Eu tô tentando lembrar que a gente tinha encerrado, mas sim, a gente encerrou em Yom HaKippurim. Nós já falamos sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, Levítico 23, pessoal. Levítico 23, Vaikra, capítulo 23. Sukkot, a partir do verso 33. A partir do verso 33 vai dizer assim: Disse Hashem a Moshe: Dize ainda aos filhos de Israel: do 15º dia deste 7º mês tem início a festa de Sukkot, né? Dos tabernáculos de Hashem, que terá duração de 7 dias. No primeiro dia, dia de Santa Assembleia, não realizareis nenhum trabalho, ou seja, Shabat. Primeiro dia de Sukkot, primeira celebração acontece que dia? No 15º dia do 7º mês bíblico, Tishrei. Durante 7 dias apresentareis oferta queimada a Hashem. Nós não ofertamos mais a oferta queimada a Hashem, mas apresentamos, como sempre, em toda celebração, a Yeshua. No 8º dia haverá uma grande reunião sagrada, mesma coisa, Shabat também, ou seja, Shabat no primeiro dia, Shabat no 8º dia, sendo que a festa, a celebração, ela vai, né, com relação ao Sukkot, ela dura 7 dias, né, 7 dias de apresentar ofertas queimadas, né, tabernaculando. Então vai tabernacular até o 7º dia. O 8º dia é um Shabat, é um dia de alegria, é um dia, né, de festa. E também apresentareis, verso 36, e também apresentareis ofertas de alimentos preparados no fogo.
portanto, o dia de assembleia solene, e não fareis nenhuma obra servil, né, ou nenhum trabalho criativo nesse dia, porque é um dia de Shabat. Ok? A gente, quem estuda profecias, consegue perceber aí que nós teremos 2 Shabats seguidos, né? Ou seja, dentro da profecia a gente tem o 7º milênio, que vai ser o Shabat, ou seja, sendo apontado na semana, né? 7º dia, 7º milênio. E depois nós temos o 8º dia, que vai ser o 8º milênio, que também vai ser um Shabat. Ou seja, ele vai ser um descanso, ou seja, vai aí no início ali, vai ter uma guerra de Gog e Magog, e depois ele vai ser um Shabat novamente. Ou seja, isso mostrando aí no 8º dia de Sukkot. Ou seja, depois dos 7 dias de Sukkot, que são os 7 primeiros anos do reinado do primeiro milênio de Yeshua, ou seja, passa o 7º milênio, passa 7 anos do 8º milênio, depois nós entramos num Shabat também do 8º milênio, ou seja, um descanso da terra, ou seja, das guerras, ou seja, aonde muitas pessoas se unirão aos escolhidos e ganharão a oportunidade de ter a glorificação, ou seja, isso dentro da profecia, ou seja, o apontamento do 8º dia, né? Ou seja, um Shabat após a festa dos tabernáculos. Ou seja, 7 anos, alguns rabinos dizem que é 70 anos, né? Mas eu, particularmente, acho que é 7 anos, os primeiros 7 anos iniciais do 8º milênio. Baruch Hashem. A gente tem também a citação, números 29, né? Bamidbar, capítulo 29, a partir do verso 12, também vai falar sobre o Sukkot, né? E os seus 8 dias, né? 7 de tabernaculação, né? E o 8º de apresentação da oferta ali, Shabat também, sendo que o primeiro também é Shabat, né? Isso que os irmãos precisam entender. Não necessariamente, pessoal, não necessariamente vai cair esse Shabat no Shabat semanal, né? Não necessariamente. Pode ser que caia durante a semana, e na verdade vai cair, né? Esse ano, deixa eu ver aqui que dia, só para confirmar se é quinta-feira mesmo. Vamos lá. Terceiro do dia 20, né? Eu acho que é quarta-feira, né? Ou quinta. Ou seja, a Deixa eu perdi aqui, ó. 7, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então é o pôr do sol de segunda-feira, né? Isso, e a gente... É o pôr do sol de segunda-feira, dia 20. A gente tem 2 Shabbatot anuais em Sukkot. E as pessoas devem entender que esses Shabbatot, esses descansos, essas são santas convocações, ou seja, a gente não pode trabalhar, ou seja, é o molde de um Shabat semanal. Porém, são descansos anuais, ou seja, eles vão cair, eu acho que esse ano caem os dois dias úteis, né? Isso. Na segunda, na terça-feira, né? O dia claro é terça-feira. 21 e 20, 21, vamos lá, deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, 21 e 28. Dias de semana, né, Daniel? Terça-feira, e aí depois é na quarta, né? 8 dias depois. A celebração, né? A celebração ela acontece ao pôr do sol, né? Do dia 28. O início, o primeiro Shabat de Sukkot, como eu falei aí, como a gente está falando, segue os moldes do Shabat semanal. Ou seja, 20 minutos antes a gente acende as velas de Shabat, ou seja, as velas de Yom Tov, né? Do dia bom, ou do grande Shabat, né? Porque são grandes Shabbatot, né? Ou seja, os Shabat anual são grandes sábados, grandes descansos, né? E a gente faz um jantar com a família,
nos mesmos moldes de outra festa, porém, em tabernáculos, a gente tem as três espécies, né, Daniel, que está no mandamento. Porém, a gente sabe que hoje o povo de Israel, ele separa ali a lulav e as outras espécies, porém, às vezes é difícil de conseguir, então não há problema nenhum em substituir, né? Tava contando aqui. Ó, o pôr do sol, nós vamos celebrar no dia 20. Dia 20, na segunda-feira, o pôr do sol, né? O dia completo, né? Claro, dia 21. Então, se a gente for contar de pôr do sol, a gente vai cair, o próximo Shabat vai ser no dia 21 e o outro Shabat no dia 28. Confere para mim, Renan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo. Não sei se tu leu aí o texto da separação das três espécies, Daniel, que a minha internet está bem ruim aí, tá caindo, tá voltando. Tá me ouvindo, não? Agora tô, eu não Tá sei me ouvindo? eu não sei se tu leu o mandamento aí de Sukkot, o que se deve de fazer, né, das três espécies. Sukkot é uma das festas de peregrinação, né, junto ao Pesach e a Shavuot, Pentecostes, que as pessoas irão a Jerusalém, né, ou seja, no tempo antigo, quando estava o templo, as pessoas iam a Jerusalém. E isso aí, essa profecia, ou seja, Sukkot casa certinho com a profecia de Zacarias 8:23, né? Onde as nações vão pegar nas vestes do judeu e vão ir até Jerusalém para servir o rei. Baruch Hashem. Mas vamos lá, qual o texto que você está dizendo? Qual texto está perguntando comigo se eu li ou não? Eu li aqui Números 29. O mandamento das três espécies, que tem que se apresentar ali, né? Ou seja, tem que separar três espécies. Sim, você está falando dos cereais. Isso. Ou seja, isso, hoje, o que acontece? Muitas pessoas ficam meio assim, porque não conseguem achar as espécies, né? Que pede, se eu não me engano, salgueiro, alulav, e às vezes as pessoas ficam meio assim, não achei a espécie, não vou pegar. Pode substituir, né? Ou seja, ali o mandamento, se não me engano, aí, tu lê aí para nós, né? Ele fala de árvores frondosas. Isso. No caso, a gente poderia pegar aí, né? Nós poderíamos pegar a questão ai, caramba, qual o nome? Esqueci que agora. Como que eu fiz no ano passado? Eu usei palmeira. Não lembro agora o que eu usei o ano passado. Mas deixa eu pegar o texto aqui só um minutinho. Limão siciliano. Tá bem ruim, eu nem tô entendendo. Não, eu tô lendo aqui o texto. Tô lendo Números 29, que é onde fala sobre a questão dos 8 dias, né?
Vou encontrar essa aqui que eu vou falar aqui sobre o Lulav, que eu realmente esqueci qual é o verso. Tá, mas vamos avançar e a gente já volta nisso aqui. Eu vou lendo aqui, daqui a pouco eu encontro. Só para os irmãos entenderem com relação ao que é necessário fazer, né, nesse dia. A gente precisa fazer, né, criar uma sucá. O que seria sucá? Sucá é exatamente o que dá nome à festa, né, só que no singular. A sucá é casa, né, um tabernáculo, é uma moradia. Né, e essa moradia, ela precisa, isso é dentro da estrutura, tá, gente? Ela precisa é, ser construída com folhas de bananeira, de palmeira, né? E ela precisa ter um rasgo na parte de cima que dê para que as pessoas possam, né, aqueles que forem tabernacular, elas consigam olhar as estrelas, consigam olhar a lua, consigam olhar os céus, né? Isso seria importante que fosse feito do lado de fora da casa. Não necessariamente a pessoa precisa dormir, né? Porque infelizmente nós vivemos uma situação bem caótica com relação à segurança, né? E aí fica meio complicado colocar a vida da pessoa em risco, né? Mas ela obrigatoriamente ela tem que habitar naquela sucá, naquele tabernáculo, esses dias de celebração de festa. A nossa orientação é que os irmãos eles possam almoçar e jantar dentro da sucá, pelo menos, né? Aqueles que puderem dormir, Baruch Hashem por isso. E aqueles que moram em apartamentos, né? Como que faz? Né? Não tem como fazer do lado de fora, né? Até porque senão vai gerar escândalo aí, as pessoas, né? Os condôminos, né? Vão também chiar, né? Vão criar problema. Então, o que normalmente é feito é criar, talvez na sacada, nos apartamentos que tem sacada, fazer ali, né, a sua sucá na sacada, ou aqueles que não podem fazer, né, pelo menos no cômodo ali que tem a visão pro lado de fora, que consiga ver as estrelas, deixar essa abertura na sucá para que a pessoa ela possa enxergar. E aí não há nenhum problema, né? Dentro de casa a pessoa dorme dentro da sucá, né? Da sua sucot. Né? E ali nós vamos mostrar aqui para os irmãos o que deve ser feito a cada dia. Lembrando que o primeiro dia é um dia de Shabat, é um dia de celebração. Lembre-se, nós já passamos nessa celebração, nós passamos de Yom HaKurim, tá? Nós já passamos de Yom HaKurim. Dentro aqui do estudo, tá, gente? Não que a gente já tenha passado, só para deixar bem claro. Então nós vamos celebrar, nós vamos fazer a festa, né? Nós vamos festejar, né? Nós vamos festejar nesse primeiro dia e também no oitavo dia. E nos demais dias, né, você vai trabalhar normalmente, você vai fazer as suas afazeres normalmente e vai procurar, você que pode, obviamente. Mas eu estou trabalhando, como que eu vou almoçar dentro da sucá? Mano, tá tudo bem, mas você pode jantar, né? Então, quando você retornar do trabalho, junta a família e vai jantar dentro da sucá, né? Dentro de cada uma das suas sucot. Você queria falar alguma coisa? As orações devem ser feitas todas elas dentro da sucá, ou seja, eu faço 3 orações dentro da sucá, pela manhã, pela tarde e pela noite, ou seja, no início da noite ali. E caso a pessoa não tenha ou viva num apartamento, ela deve de fazer sucá igual com lençóis, ou seja, se ela vê que não consegue colocar folhas de palmeira dentro de um quarto ou dentro da sala, faça no quarto, faça da maneira que tiver, mas faça, é como a gente sempre fala aqui, ou seja, o Eterno Baruch Hashem, ele vai avaliar a intenção do coração. E eu vou falar um costume que está sendo feito pelos nazarenos já desde o primeiro século, né? Ou seja, a sucá, ela começa a ser construída depois do primeiro dia de Yom Kippur, ou seja, nos 4 dias anteriores ao primeiro Shabat de Sukkot,
e a gente começa a construir açucar e demora esses 4 dias fazendo açucar, ou seja, todos os dias a gente vai ali e constrói um pouquinho, porque é um apontamento para a construção, para o chamado de Yeshua, ou seja, todo o processo de construção da açucar é um apontamento para Yeshua, que é a verdadeira açucar onde o Eterno Baruch Hashem habita. Nós também somos açucar do Eterno, ou seja, algo fraco e rudimentar, que o Eterno Baruch Hashem habita, ou seja, através do seu Ruach HaKodesh. E aí aqui a gente responde a pergunta de uma irmã que fez lá no grupo, né, no Telegram, sobre o mandamento, acho que foi a irmã Rose mesmo, não tenho certeza, sobre o mandamento da construção, né, construir um tabernáculo, né, construir um templo, construir um Mishkan, né, e aí essa é a resposta. Acho que eu cheguei até a responder lá, não tenho certeza, sobre nós sermos o tabernáculo, né, e por intermédio de Yeshua. E Yeshua, ele é o parâmetro, né, de como nós construímos um templo, um tabernáculo, né, para Hashem. E está aí o cumprimento desse mandamento, né, de criar um lugar de habitação para Hashem. Nós somos esse lugar, né, mas aí nós representamos isso dentro das nossas sukkot. A irmã Raquel quer falar, vou abrir o microfone para ela aqui. Está aberto o microfone da senhora, irmã Raquel. Irmã Raquel, abre o microfone da senhora, tá? Se a senhora quiser falar, fica à vontade. Acho que ela deve ter apertado sem querer. Tá, vamos dar sequência aqui então, gente. Alguém queira falar, Pode usar gente? uma Alguém quer barraca de falar? Alguém camping? quer... Oi, como que é? Resumindo, então, a gente tem dois descansos, 2 Shabbatot em Sukkot no primeiro dia e ao Johanna, 8º dia. Oi? só um minutinho que o Marcos tinha feito uma pergunta aqui, mas eu não entendi muito bem. Ei, Marcos, você perguntou o quê? Pode, pode usar uma barraca de camping? Não é o ideal. Não é o ideal ser feito, não. O ideal é você construir, né? Você elaborar ali, né? A tua sucá, né? Você construir, né? E não montar, né, aquilo que já foi construído por outrem. Não seria o ideal. Agora, se não tiver uma outra oportunidade, né? Se não tiver como montar, se não tiver como você fazer, seria talvez interessante, não sei como seria essa barraca de camping, né? Mas usar apenas a estrutura ali dela, né? E aí depois cobrir, né? Cobrir e você, né? Efetuar ali, né? Lograr ali a tua atuação. Ah, interessante a gente falar aqui é o seguinte, gente, a sucá de vocês, das vossas sucot, ela não deve ser montada no dia do Shabat, tá? Não é no dia do Shabat que monta, não, tá? A gente monta antes do Shabat. Para os primeiros dias de Shabat, ela já deve estar montada. Ela já deve ter montada. Ou seja, então assim que nós saímos de Yom Purim, já deve-se planejar como fazer, onde fazer, de que modo fazer, né? E já começar agora já a elaborar, né, esse planejamento para que os irmãos possam fazer. E no primeiro dia de Shabat, os irmãos já estarem com a sucá montada. Porque se tu montar no primeiro dia de Shabat, você está fazendo uma obra criativa. Fazendo uma obra criativa, tu transgrediu o Shabat. Ela deve estar pronta antes do Shabat de Sukkot, né? Ou seja, antes do início da festa ela já deve estar pronta. Como eu falei aí, a gente inicia 4 dias antes. Ou seja, no último dia a gente conclui ela. E ela deve ser com materiais rudimentares, né? Ou seja, materiais. Eu, por exemplo, eu uso bambu e folha de palmeira. Ou seja,
usar plástico e coisas assim não é correto. Respondeu aí, Marcos, a sua pergunta? Ah, respondeu sim. A internet na roça aqui é muito ruim. Mas respondeu sim, tranquilo. Amém, amém, Baruch Hashem. Vou abrir aqui para a irmã Soraya falar aqui, ou o Ivan, né? Shalom, shalom, bom dia a todos. Em relação às CUT, né? A cabana em si, então não poderia usar cano PVC, né? Porque assim, para quem tem terra, né, em casa, aí ficaria muito mais fácil, né? Cavava e fixava. Por exemplo, eu tenho madeira em casa, mas eu não tenho a terra para poder fixar, né? Fazer os buracos e botar a madeira, né? Imaginei que poderia ser feita de cano PVC, montada tudo em cano PVC, colocar uns aramezinhos de suporte para poder botar as folhas de bananeira em cima. E aí essa é a dúvida, né? Se pode ou não fazer com PVC, né? Da sucá, ou seja, Olha, quando fala sucá, cabana. Quando a gente fala sucot, são cabanas, ou seja, no plural, né? Ou seja, deve de ser material da terra, das árvores. Por quê? Porque os povos, as nações, o povo de Israel, ele é comparado a uma árvore. Então, quando a gente está construindo a sucá, a gente está apontando para a construção do povo de Israel, ou seja, o ajuntamento das 12 tribos. Normalmente eu uso 12 bambus, né? Já apontando para as 12 tribos de Israel. só para deixar claro aí para os irmãos, gente, não vai deixar de fazer, tá, gente? Não deixe de fazer só pelo fato de não conseguir fazer como está sendo orientado, tá? O ideal é que seja feito dessa forma, né? Entretanto, todavia, se não for possível fazer dessa forma, né, utilize aí o cano PVC, sim, né, utilize aí a armação da tenda que o clamador aí, o Marcos perguntou, e para poder celebrar. E aí nós vamos fazendo a elevação, né, de alma no próximo na próxima celebração de Sukkot. Os irmãos já ficam organizados, né, já ficam preparados aí para poder se ajustar com relação ao que fazer e de que maneira fazer. Agora, só não deixa de celebrar por conta de algum empecilho, né? Porque o importante seria os irmãos fazerem para poder entrar, né? Criar essa atmosfera de obediência a esse mandamento, até para começar bem, né? Esse novo ciclo. E fazer a elevação de alma, né? Se organizando, se preparando para isso. A mesma coisa que eu falo para os irmãos também com relação ao Hak Purim. Já pense, já comece a entender já, agora nós já estamos chegando em Hak Purim, né? Mas no próximo ano, já começa a entender, já se organizar aí com o patrão, com quem é assalariado aí, né? Talvez já pagar com antecedência lá para o dia do jejum, para quando chegar lá os irmãos não ficarem, né, presos. Ah, mas eu não consegui folga, eu não sabia que tinha, né? A gente fala sobre isso direto, né? Em cada paraxá direto a gente fala sobre isso, né? Sobre Yom HaPurim, como Shabat diferenciado, né? Então, assim, a gente tenta ajudar, mas os irmãos precisam se organizar para que não fiquem depois aí, né, frustrados em não conseguir obedecer esse mandamento. Né? E é um mandamento complicado, que diz que se os irmãos não celebrarem, serão eliminados no meio do povo, né? Pode falar, Marcos. Isso. Pera aí, rapidinho. Eu ouvi aí, bom dia a todos, né? Que o Eterno abençoe a todos aí no nome do Santo de Yeshua. Então, eu ouvi o Yohanan falar, né, que
ele fez com bambu, então pode ser qualquer tipo de madeira, não tem uma regra, sim, ou uma madeira específica. Pode ser de madeira, ou seja, se tu usar uma madeira, ou seja, tem pessoas que usam galhos de árvores, né? Por exemplo, aqui no sul tem muito eucalipto, né? Ou seja, tem gente que usa eucalipto. Eu em particular, eu uso bambu, né? E aí prendo ali, não uso nada de metal para prender, ou seja, eu pego umas cascas de árvore e aí eu faço um tipo de um trançado ali, eu prendo os bambus com esses trançados aí, ou seja, eu não uso nada de prego, nem arame, porque tem que ser bem rudimentar, né? Ou seja, é um apontamento para o nosso corpo, ou seja, a gente vai perceber a fraqueza do nosso corpo agora quando a gente fizer o jejum, ou seja, a gente fica algumas horas sem comer e sem beber, a gente parece que vai morrer. Então, acabando Sukkah é um apontamento para o nosso corpo. E, ao mesmo tempo, é um apontamento para Yeshua, ou seja, mostrando que Yeshua era 100% homem. Ou seja, ele tinha as mesmas tentações, as mesmas falhas, ou seja, ele tinha Yetzer Hará, porém ele conseguiu viver a sua vida de forma plena na justiça. Entendi. Tá, então assim, eu vou ver se eu consigo planejar fazer açúcar aqui, mas depende muito da família em si, né? Porque, como eu disse, aqui depende das pessoas e se aceitam ou não esse tipo de coisa aqui, então você já viu. Mas eu vou tentar programar fazer. E qual o tamanho da açúcar, assim? Tem alguma especificação também ou não? Existem pessoas que fazem açúcar grande, porque a família é grande, né? Ou seja, para botar uma mesa ali embaixo, dentro dela, para conseguir fazer pelo mínimo uma refeição ou duas. Mas eu, no meu caso, eu faço de 2,5 por 2,5, né? Mas o tamanho não é uma regra, né? Isso aí muda muito de uma família para outra. Ah, aqui é só eu, né, no caso. Pode fazer um por um, né, Marcos? Beleza. Tá, então beleza. Vou ver se eu consigo fazer aqui. Obrigado. Alguém tem alguma outra dúvida? Shalom, bom dia a todos. Tom, pode falar, Gideon. No começo, nós temos que fazer alguma liturgia, temos que comprar alguma coisa de liturgia para... Shalom a todos. Estão me ouvindo, vocês? Estão me ouvindo? Sim, pode falar, Gideon. A minha pergunta é concernente exatamente ao mandamento. É porque quando fala que a gente não deve celebrar, se a pessoa não deve... Oi, eu não estou ouvindo o que tá falando, Gideon. eu queria saber o que significa na Torá que se não celebrar, será extirpado do meio do povo. Eu queria saber o que significa isso. Exatamente o que o texto está dizendo, meu irmão. Não celebrar, não obedecer esse mandamento vai ser extirpado do meio do povo, vai ser eliminado, vai ser tirado do meio do povo. Então, o que está escrito ali, explícito no texto, é exatamente a sua forma literal. Aquele que não obedeceu o mandamento, ele vai ser extirpado do meio do povo. Por que vai ser extirpado do meio do povo? Porque a coisa mais poderosa, né, a ação mais poderosa que revoga qualquer tipo de ação por parte de Hashem é exatamente o arrependimento. É uma comoção, né? Aqui o senhor está falando não do Sukkot, né? Mas o senhor está falando de Yom HaKippurim. Está lá em Levítico, né? 23. Do 26 ao 32. A pessoa que não celebra, né, Yom HaKippurim, essa pessoa ela corre o risco de ser extirpada do meio do povo.
Vamos trazer aqui, vamos lembrar lá de Yuv, né? De Yuv, não, desculpa. De Jonas, né? Jonas foi utilizado por Hashem para poder anunciar ao povo de Nínive ali um arrependimento, porque o povo seria eliminado. Mas por que eles seriam eliminados? Porque eles estavam na transgressão da Torá. Então, o que mudou o decreto contra a vida deles? Exatamente um arrependimento mútuo, exatamente um momento de luto, exatamente a celebração do Yom Kippurim, porque eles fizeram um grande movimento, né, de jejum, de arrependimento e de súplicas, para que Hashem pudesse mudar a sorte deles. Então Deus ouviu a súplica deles, considerou o arrependimento, e aí mudou a sorte deles. Então, quando o texto diz que quem não se arrepender, quem não se humilhar, será cortado do meio do povo, é exatamente isso. Né? Porque se você vive em transgressão e você não consegue se arrepender das transgressões, e para você está tudo bem, assim, eu tô falando para você, mas não para o senhor, tá? Mas para a pessoa em si, né? Se a pessoa não consegue reconhecer as falhas dela, a transgressão dela, e ela não consegue entender que isso está levando ela à destruição, e ela não se arrepender em jejum, em luto, como fez Davi Hamelech, né, quando ele transgride ali, né, e ele engravida, e a criança nasce todo dentro de um contexto de rebeldia, de traição, de adultério, ele tenta reverter esse quadro. Ele se prostra diante de Hashem, ele chora, ele deixa de comer, ele deixa de beber. Quando esse quadro ele não é revertido por qualquer que seja o motivo, né, e Hashem já havia determinado já a eliminação, ele não consegue, ele volta para as atividades normais dele. Então, assim, por isso que esse dia é um dia que precisa ser avaliado pelos irmãos, né, e ser organizado aí para que não deixe de perder esse dia, porque a Torá é bem específica em dizer que quem não celebra esse dia, quem não aumenta, né, quem não se prostra diante de Hashem, corre o risco de ser eliminado do meio do povo, ser eliminado do povo de Israel, né? Ser eliminado de fazer parte daqueles que ressuscitarão, né? Ressurgirão e tomarão posse da terra. Ei, eu queria só falar uma coisa. O livro de Jonas, o livro de Jonas, a gente lê no dia do Yom Kippur ou é antes? Eu queria só fazer essa pergunta. A gente tem aí dentro do grupo, né? Nós temos dentro do grupo aí uma sugestão, né? Sugestão de leitura. Vou até abrir aqui para o irmão. Ó. Por exemplo, ó, hoje nós temos aqui, ó. Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 12. Nós temos a sugestão de leitura do dia 12, a Jonas, capítulo 1, 2, 3 e 4. Exatamente hoje. Hoje é um dia de fazer a leitura de Jonas. Na sugestão aqui, tá? Seria o 7º dia de preparação. São 10 dias de preparação até entrar em Yom Kippurim. Então nós temos Jonas 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, que vai falar exatamente sobre isso que eu acabei de falar para o irmão. Sobre o arrependimento. Né? Então, assim, se o irmão puder fazer essa leitura, esses dias, meu irmão, só para o senhor entender, são dias em que nós estamos preparando o nosso interior, a nossa alma, para que nós possamos nos humilhar no 10º dia. O 10º dia é o dia do Yom Kippurim, o dia da humilhação, o dia das expiações. Ok? Então, assim, só para o irmão entender. Ok? Eu respondi a pergunta do irmão? E a gente vê aí que... Sim. Olha, Leniel, a gente vê que Jonas, o primeiro capítulo de Jonas, ele é lido no céu, não é por acaso. Porque se a gente olhar o sinal de Jonas de 3 dias e 3 noites, ele aponta para Yeshua. E ele é lido, ele começa a ser lido no 7º dia, porque aponta para o 7º milênio, que é a volta de Yeshua. Baruch Hashem. Eu entendi, viu? Eu entendi tudo. Obrigado vocês, viu? Deus continue abençoando vocês. Amém, meu irmão, amém. Baruch Hashem. A purificação
feita pela vida justa de Yeshua, ela começa no 7º dia, ou seja, hoje, se eu não me engano, né, Leonel? Ou seja, assim como ele teve 3 dias e 3 noites na sepultura purificando a terra, hoje começa a purificação através da vida justa dele, ou seja, apontando já para os 3 dias e 3 noites. Amém, amém, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Pessoal, a gente está falando sobre o live, né? Os irmãos estão me ouvindo? Sim, Os irmãos estão me ouvindo? Tá? estamos sim, Lineu. Amém, amém, Baruch Hashem. Nós temos o Lulav. O Lulav nós temos o salgueiro, que é composto, né, pelo salgueiro, pela palmeira, né, nós colocamos também um limão siciliano, né. Nós temos uma plantinha também, que é chamada de etrog, mas eu não sei o que seria, né. Literalmente, qual que é o nome, né, que é dado para esse etrog? Eu não sei, eu teria que pesquisar o que seria esse etrog para a gente, né, no Brasil. Qual que seria o nome dado? Se alguém souber, eu dar uma pesquisada para saber o que seria, qual que seria a conversão desse etrog. Aí nós fazemos, né? Oi? Na realidade, não necessariamente que essas 3 árvores, né? Ou seja, não existe nada na Torá oral que diga que tem essas 3 árvores. Ou seja, ele fala ali na Torá escrita, fala de árvores frondosas. Ou seja, pegar as 3 espécies diferentes e apresentar, né, o Eterno Baruch Hashem ali no jantar de Sukkot, mas não necessariamente tem que seguir a regra, né, que é imposta, né, porque é uma tradição, né, ou seja, tal tem que ser, tem que ser tal espécie, se não fizer tal espécie, a pessoa vai estar transgredindo a Torá. Não é dessa forma, porque não existe nada na Torá oral que diga que tenha que ser exatamente o que é ensinado pelo judaísmo. O etrog Exatamente. é a cidra, pastor Lenial. A cidra é um tipo, é uma fruta cítrica parecida com limão. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Yohanan, eu tô vendo aqui o horário, né? Já tá ultrapassando. Eu tenho que fazer oração aqui das 10. Você pode ir acompanhando os irmãos aí, que eu vou fazer a oração, depois eu retorno. Claro, claro. Você tem alguma dúvida, Eu tenho Dona dúvida, Rose? assim, as velas nós podemos acender dentro da cabana? A senhora vai fazer o kiddush e o jantar de Sukkot dentro da cabana. Só não vai fazer se estiver chovendo, né? Porque senão vai molhar todos os alimentos ali. Ou seja, a senhora vai receber o Shabat de Sukkot ali na cabana 20 minutos antes, vai acender as velas, vai recitar as bênçãos ali como se fosse um Shabat semanal. A gente tem a liturgia de Sukkot e depois eu vou postar aí uma sugestão de liturgia. E aí a senhora acende as velas normalmente, só que dentro da cabana. E os alimentos da liturgia tem, tipo assim, do Ano Novo Nosso Agora, tem maçã, essas coisas, tem que ter também? Ou não? Ou só as velas mesmo? Em Sukkot não existe uma regra para alimentos, ou seja, a senhora vai colocar os alimentos ali, os alimentos kosher, né? Ou seja, a senhora vai fazer um jantar aí, cada pessoa faz um jantar de acordo com o que a sua região, o seu gosto, que a pessoa gosta aí, né? Não tem uma liturgia de alimentos, ou seja, o único que pede na liturgia são essas 3 espécies aí, que elas tem as bênçãos das espécies, né, dessas árvores frondosas, e como eu falei aí, eu vou colocar na sugestão aí da liturgia.
Pode falar, Marcos. Então, eu não tenho, assim, essas festas aí que façam que eu venha fazer o jantar aqui e tudo, mas não há necessidade de jantar, não há? Isso é uma regra também ou não? Eu gosto de comer mais pizza, essas coisas assim, mais boba, né? Vamos dizer assim. Então, eu gosto de comer esse tipo de coisa. Eu não gosto de lanchar, mas jantar, eu não sou acostumado a jantar. Pode substituir normalmente? Pode substituir, né, Marcos? Mas normalmente nas celebrações a gente apresenta ofertas de alimento ao Eterno Baruch Hashem, né? Ou seja, essas ofertas são apresentadas ao Eterno Baruch Hashem no templo que somos nós, ou seja, quando a gente ingere cada alimento é uma oferta ao Eterno. Então ele não pode ser um alimento que tu coma sempre ou que tu faça isso regularmente, né? Ou seja, tem que ser um alimento diferenciado, por isso que se diz que é uma celebração, ou seja, tem que ser diferente. Mas se tu come pizza e tu não come pizza seguido, aí tu pode comer pizza, né? Mas se a pizza é normalmente um dos teus alimentos, eu aconselharia tu fazer uma refeição diferenciada para separar, ou seja, para santificar o dia. Ok. Shalom, Roshi Igor, bom dia. Bom dia, Ravi, Yohanan, a todos os irmãos. Shalom. O Sukkot, como o senhor falou, né, é um apontamento para Yeshua, tendo em vista que o Eterno Baruch Hashem habita nele, né? E assim, eu tava vendo aqui um texto de Shaul, que eu achei que Shaul usou, né, esse texto exatamente como assim apontamento também para Sukkot. Não sei se eu queria exatamente ter essa afirmação do Rav. Que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 em diante, ele diz assim: sabemos que se esta tenda, né, ou cabana, em que vivemos aqui na terra, for destruída, temos um edifício que é de Deus para morar. É uma casa eterna no céu e que não foi feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, nós gememos, desejando mudar para a nossa habitação que vem do céu e nos cobrirá com uma roupa para que não fiquemos nus. De fato, nós que estamos nessa tenda, que é o nosso corpo, passamos por dificuldades e gememos, pois não queremos ser despidos, ao contrário, nós queremos nos vestir para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Aqui esse texto é um apontamento, o Ravi Shaul está fazendo um apontamento para Sukkot, assim, fazendo essa analogia aí, né, do nosso corpo, dessa tipo, essa midrash, né, como ele faz, um apontamento aí, mostrando aí esse simbolismo aí também do Sukkot para o pessoal ali de Coríntios. Rafael, essa é a minha dúvida que eu queria tirar, porque assim, fica muito parecido, como ele faz uma comparativa, né, do corpo com a cabana, e faz essa, da forma que o senhor analisou aí o Yeshua como apontamento para Yeshua, né? Mesmo, exatamente, ou seja, da mesma forma que Yeshua é a Sukkah do Eterno Baruch Hashem, nós somos também a Sukkah do Eterno Baruch Hashem junto com Yeshua, como ele diz, que eles sejam um comigo como eu sou um contigo, ou seja, essa unidade como é que eu vou falar? É uma unidade em propósito, ou seja, nós somos a Sukkah do Eterno Baruch Hashem, ou seja, o Ruach HaKodesh, ele habita dentro de nós. E quando diz que haverá outra Sukkah, que não é feita por mãos humanas, ele está falando do corpo glorificado, ou seja, do corpo glorificado que está sendo preparado, ou seja, na árvore da vida que está no terceiro céu, Yeshua está preparando nossos corpos glorificados, ou seja, cada vez que se converte uma pessoa ou um nazareno se converte, entra na aliança,
ele já começa a ser preparado o corpo glorificado daquela pessoa, ou seja, a açúcar celestial, ou seja, açúcar com glória, com luz, a mesma açúcar que Adão tinha. Quando Adão pecou, ele perdeu a sua açúcar, ou seja, o seu revestimento. Ou seja, era um revestimento de luz e ele perdeu. Quando ele passou 3 dias e 3 noites morto, toda a criação sofreu uma transformação. Ou seja, o eterno Baruch Hashem, nesses 3 dias e 3 noites, enquanto Adão estava morto, Adão e Eva, ele consertou o erro, ou seja, ele deixou a criação em condições para conseguir restaurar todas as coisas. E ele fez o corpo, como a gente fala, como eu já falei em algumas explanações sobre a segunda criação, ele fez o corpo de Adão do pó da terra, ou seja, apontando para Sucote, ou seja, para Sukkah, ou seja, seria uma cabana provisória até que se cumprisse o tempo de 7 milênios, para que no 8º milênio, no início do 8º milênio, a gente realmente receba a plenitude, porque a glorificação vai se iniciar no 7º milênio e a plenitude vai se dar já no início do 8º milênio. Nesse caso, por isso que assim, é muito importante, né, nós sabermos o simbolismo real, né, de cada festividade, para que as pessoas não simplesmente façam de forma legalista, né, como só para cumprir um mandamento, sem entender realmente que cada uma das festas é um apontamento, né, para algo futuro, algo que realmente se revelará, né, como a gente percebe que como a palavra diz, né, são sombras das coisas que haverão de se revelar, né? Então, aqui quando Shaul fala que nós estamos nessa tenda aqui, que esse nosso corpo, nós passamos por dificuldade, nós gememos, né? Porque nós queremos ser despidos, né? Dessa barraca, dessa cabana provisória, né? Nós queremos nos revestir daquele corpo incorruptível, daquela glória que vai se revelar naqueles que perseverar até o fim, né, e que receber aí a vida eterna. Não é isso, Rá? Exatamente, Rocha. As suas palavras nos abençoaram aí. Amém, Rav? Amém. Dona Maria Cida, Shalom, pode falar. O ano passado eu fiz, mas, como eu disse, como eu estava em outro sistema messiânico, era tudo diferente. Eu fiz de tecido, eu fiz a cobertura com palhas, mas a laterais foi de tecido. O ano passado também eu usei a folha da romã, usei a palmeira e usei a folha da graviola. Porque tem que ser uma planta que cheira, né? E, se eu não me engano, uma que dá fruto, tem que ser uma que não dá fruto e que nem cheira, mais ou menos isso. Então, eu posso usar a folha da romã? A palmeira eu sei que pode, porque eu já usei. Pode usar. A Torá diz que devem de ser árvores frondosas, ou seja, essas árvores frondosas, elas são um apontamento para congregações, ou seja, são congregações diferenciadas por que tem uma que tem que ter cheiro? Porque é a congregação dos santos, ou seja, é um apontamento para aquela congregação que, através das suas obras, essas obras sobem como perfume para o eterno Baruch Hashem. Então, por isso que uma delas tem que ser com perfume, a outra não deve ser com perfume e a outra deve ser cítrica, ou seja, uma com perfume, uma sem perfume e a outra cítrica. Ou seja, e tudo é apontamento, ou seja, nada é por acaso, ou seja, as pessoas acham, não, mas por que será que o Eterno Baruch Hashem pediu isso? Ou seja, são tudo apontamentos proféticos, ou seja, são coisas escondidas que, se a gente analisar usando a gematria, se a gente usar uma análise mais profundo de sobreposição de letras, de uma leitura de trás para frente, a gente consegue ver os tesouros escondidos. É verdade. Então, nesse caso, eu posso usar, né, a folha da romã? Dona Cida. Ou seja, as três espécies que eu falei, deve ser uma frutífera, que tenha cheiro,
A Pronto, a outra, não pode. graviola. A graviola, ela é uma fruta e é um pé que dá fruta, né? O pé da graviola, e que ela é cheirosa, a graviola. Já a palmeira, ela nem cheira e nem nada, né? Ela é simples. E a romã, Pode usar, Nascida. É como eu falei, ou seja, a palmeira é o povo de Israel que vive sem cheiro, ou seja, vive somente seguindo os mandamentos de homens. Ou seja, não tem cheiro. Aquela árvore cítrica é uma árvore que ainda está em processo de techuvá, ou seja, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a árvore frutífera com cheiro é o apontamento para a congregação dos santos. A senhora pode usar aí. Eu não conheço, né? a Graviola, né? graviola, eu não sei se você conhece a pinha. Ela é assim, semelhante à pinha, só que ela é grande, sabe? É uma fruta grande e dentro dela é cheia de semente. A graviola, ela tem cheiro, ela é bastante cheirosa. Então é a congregação dos santos. O ano passado eu usei elas, né? Mas como eu estava ainda em outro, não estava fazendo ainda como o senhor sempre fala, com tradições, aí tá ok, então. Shalom. A gente fala que vale é a Kavaná, ou seja, o Eterno Baruch Hashem, ele sabe que a gente vive em diáspora, tem coisas que a gente não consegue e a gente substitui e ele avalia a Kavaná, ou seja, não é todo mundo que vai conseguir exatamente, eu vou dizer, os judeus usam tal árvore, tal, por que que eu tenho que... não, olha, tem que ser alulave, tem que ser isso aqui, ou seja, o que vale é a Kavaná, ou seja, a intenção do coração. Ou seja, na frente, o mandamento tem que vir na frente, ou seja, o cumprimento do mandamento, a intenção de cumprir. Então, é que nem quando a gente vai se alimentar. A gente tenta não comer alimentos transgênicos, a gente tenta não comer impurezas, ou seja, coisas que não são alimento, mas a gente não sabe como, da forma que é feito. Então, o Eterno Baruch Hashem, ele Ah, avalia a intenção. A, a lulav, geralmente, a lulav significa os três ramos juntos, não é isso? Isso, é os três juntos, ou E a seja, fruta é quem chama de eu não sei falar não, não, não. isso Não é ele isso? é o limão siciliano, né? Então, que eles chamam de né, que eles usam, que chamam o nome de estrog, e a lulav, ela significa os três ramos juntos, que dá aquele molho que chama de lulav, não é isso? E aí ali no jantar, no Seder de Sukkot, a gente balança 3 vezes, apontando para os 3 dias e as noites da purificação de Yeshua, Eu tenho em um direção PDF aqui do ano passado, de tudo, sabe? Mas como eu falei, tradições, né? Mas é um PDF messiânico. as tradições são boas, porém não podem ser exageradas, ou seja, aquele exagero de tradições, ele vai atrapalhar, né? Ou seja, vai tornar o mandamento pesado demais, e não é esse o objetivo. Ou seja, o cumprimento da Torá, ela pode ser acompanhada de tradições? Pode. Ou seja, tem muita tradição boa, mas o exagero de tradições torna o mandamento pesado e a pessoa, muitas vezes, que está se achegando na Teshuvah, ela olha um monte de tradições, coisas que ela não aprendeu, ou seja, por causa da cultura, que a cultura é diferente, e ela acha que aquilo ali é mandamento, e são tradições, ou seja, são cercas criadas em redor dos mandamentos que, para uma pessoa que está se chegando, ou seja, para uma ovelha que estava perdida e agora está achada, ela se torna pesado. Então a gente pode, se a senhora se sentir à vontade de praticar as tradições, porém a senhora tem que ter consciência que o mandamento é mais importante, ou seja, para fazer isso a pessoa deve conhecer o que é mandamento e o que é a tradição. Hoje tem muita gente confundindo tradição com mandamento. Por quê? Por desconhecer a Torá. Verdade.
Às vezes as pessoas acham que a gente é contra as tradições. Não, a gente não é contra as tradições. Assim como Yeshua, ele não era contra as tradições. Yeshua, a sua família acendia as velas de Shabat, fazia as bênçãos ali, ou seja, ele seguia as tradições. Yeshua celebrou Purim, que é uma festa do povo, né? Ou seja, não é uma festa da Torá, celebrou Hanukkah, que é uma festa do milagre ali da Menorá, né? Porém, ele era contra aquele exagero, ou seja, aquilo que se tornava uma pedra de tropeço, ou seja, colocar uma tradição do povo de Israel na frente, ou seja, ou fazer um gentio cumprir essa tradição sem conhecer, é errado, ou seja, assim como ele foi contra aquelas práticas farisaicas de alguns fariseus e os apóstolos ali também. Então, a gente não é contra as tradições, muito pelo contrário. Assim como a gente também não é contra do seu Jorge falar ô glória aí, ou seja, se tu vai no meio judaico hoje e fala ô glória, eles vão chamar de cristão, mas que mandamento está quebrando em gritar ô glória? Ou falar ô glória? Então é esse discernimento, esse entendimento que a gente tem que ter. Ou seja, saber aquilo que quebra mandamento ou que torna o mandamento pesado e aquilo que torna o mandamento leve de cumprir. Ou seja, tu acender 2 velas de Shabat, que é um mandamento da Torá oral, acho que é tradição, muita gente acha que é tradição, mas ele é um mandamento da Torá oral, que foi dada a Eva lá, em seguida do pecado, já apontando para as 2 vindas de Yeshua, né? Ou seja, as 2 vindas da luz. As pessoas acham que é tradição. Então a gente vê o desconhecimento que gera uma confusão, né? Voltei. Johanan, Gideão, Soraya, querem falar aí? Isso, eu vou abrir o microfone para o. Não sei se foi o Gideão ou a Soraya, mas eu não sei se é o Ivan ali que está ali, né? Mas como o Gideão está na frente aqui na minha lista, eu vou abrir o microfone dele aí. Se eu cometi injustiça, foi a Soraya, a dona Soraya ou o Ivan que levantou a mão primeiro, que me perdoe. Gideão, pode falar. É porque, Iralvi, eu queria saber se não tivesse esses 3 símbolos, tem algum problema? Implica em. Se não tivesse esses 3 elementos, implica em guardar o mandamento, Urav? Não, é o que eu acabei de falar. O que importa é a Kavaná. Ou seja, se tu tiver eucalipto aí onde tu mora, e tu tiver um limão diferente, e tu tiver árvore de pitanga, um exemplo, que pitanga é cheiroso, né? Tu pode usar a árvore de pitanga, ou tu pode usar a palmeira, se tu não tiver, ou tu pode usar um limão diferente, ou seja, as 3 espécies, uma sem cheiro, uma com cheiro frutífera e a outra tem que ser o fruto, ou seja, um fruto cítrico. Ou seja, se não tiver, pode substituir, não tem problema. Como a gente fala, o que importa é a kavaná. E pode usar pano para assim, fazer as paredes da sucá. O ideal é usar, como eu falei, o ideal é fazer com elementos da natureza, ou seja, folhas de palmeira, bambu, madeira. O ideal é dessa forma, porque ela é um apontamento para o nosso corpo, ou seja, o nosso corpo, se a gente bate o braço num canto da porta, a gente machuca. Ou seja, o tecido, ele já é feito, alguns tecidos são feitos de vegetais, né? Mas alguns são feitos de animais também, né? Então, o ideal é que seja de vegetais. Mas se não tiver, pode fazer com tecido, ou seja, pode. No caso, tem gente que mora em apartamento ou que mora numa cidade que não tem acesso a esses materiais, ou seja, é como eu falei o ano passado. O ano passado teve pessoas aqui na Carrota Chuvar que juntaram 3 cadeiras e botaram um lençol em cima e fizeram suas preces ali na sua sucá, ou seja, o Eterno Baruch Hashem vai avaliar a intenção do coração. Teve pessoas que atiraram um lençol em cima pegaram
prenderam o lençol no guarda-roupa e na cama e fizeram só sucar, ou seja, a gente não pode achar que a falta de condições não nos deixa cumprir o mandamento, ou seja, o mandamento tem que estar dentro de nós, ou seja, na intenção, não somente, não, mas se eu não conseguir folhas de palmeira, eu não vou cumprir o mandamento, ou seja, a gente está colocando a culpa na falta de condições de achar um exemplo, uma folha de palmeira e transgredir Torá, ou seja, isso que não pode acontecer. Eu me lembro que ano passado teve uma pessoa, um irmão, né, que pegou uma cadeira, não sei se era cadeira de plástico, eu não lembro agora, ou ele colocou do lado da cama, eu não lembro, né, ele esticou o lençol, que ele não tinha condição, mora em apartamento, eu morava em apartamento, não lembro agora, não lembro nem qual foi o irmão, e ele celebrou, né, a festa de Sukkot ali, né, dentro dessa maneira que ele encontrou, né, ele não tinha condição de fazer de acordo com as orientações, mas para não deixar de cumprir um mandamento, né, e ele vai fazer a elevação da alma dele, né, ele vai se elevando, né, a mesma coisa, a pessoa fala que não vai cumprir Shabat, que ela não tem condições financeiras de comprar material para fazer as suas halot, não tem condição de comprar um vinho, não tem condição de fazer um jantar apropriado, ela disse, não posso celebrar o Shabat, porque todo mundo celebra dessa forma, né, e eu não tenho condições, e aí não tem como celebrar, só que não, só ela pode muito bem celebrar com água, né, ou qualquer coisa que ela tiver, celebrar, e eu creio que a Shem vai dando a condição para a pessoa fazer. Ontem mesmo meu filho me perguntou sobre isso, pai, e quem não tem esses elementos, né, como que ele faz? E eu expliquei para ele, não precisa dos elementos em si, né, até porque se a gente estiver numa sociedade, né, num bairro, numa cidade, em que as pessoas são cumpridoras da Torá, é impossível você ter uma família que não vai ter condições. Por quê? Por conta da tzedakah. A pessoa ela vai compartilhar os bens que ela tem com a outra e a pessoa ela vai ter os mesmos recursos para que possam celebrar. Caso não tenha condição de alguém fazer tzedakah, né, fazer ali uma justiça social e abençoar através de ter aquela família, ela vai convidar aquela família para participar com ela. Então, obrigatoriamente, né, de uma maneira inevitável, as pessoas vão celebrar com os mesmos elementos. Se o bairro, se a cidade, né, se aquela comunidade ali tiver cumprindo Torá. E aí acontece que a tzedakah, ela vai igualar essas coisas. Então vai ter sim condição da pessoa fazer, né, a sua Sukkot da maneira correta, né, celebrar o Shabbatot da maneira correta, por conta de tzedakah, porque vai equalizar isso, né? Então não vai ser uma família que vai ter condição, né? Ela vai compartilhar o que ela tem com outras famílias e assim todos vão celebrar. E aí nós vamos voltar lá na questão do ensino do Mei Shekel, né? O Mei Shekel ensina sobre isso, sobre a gente estar junto com o próximo, né? Amar o próximo, né? E entregar o nosso melhor juntamente com o nosso próximo, né? O estudo do Mei Shekel, ele é fantástico dentro da Parashá. Pegando um gancho nisso que tu falou, né? A gente vê o Shabat ele é celebrado, guardado em duas partes, ou seja, lembra e santifica, né? Ou seja, a pessoa que trabalha no Shabat, porque tira seu sustento no Shabat, porque chegou dessa forma na Teshuvá, já chegou trabalhando no Shabat, ela não é impedida de lembrar do Shabat, mesmo trabalhando. Existem algumas histórias dentro do povo de Israel sobre o Holocausto, né? Que as pessoas contam que chegava no anoitecer de sexta-feira e o povo que estava ali nos campos de concentrações fazia suas orações, ou seja, eles tinham o Shabat dentro deles, eles lembravam do Shabat, eles eram obrigados a trabalhar ali, né? E então, mas o Shabat estava dentro deles, ou seja, como tem também uma história quando as pessoas saíram do Holocausto, o primeiro Yom Kippur que saíram do Holocausto, né? Aí o rabino tinha sua comunidade ali e as pessoas saíram do Holocausto ali, saíram dos campos de concentrações, chegaram em um galpão assim onde se reuniram, né? E preparadas para fazer o jejum. Quando eles chegaram no jejum, no galpão tinha uma mesa farta, cheia de alimentos. E aí eles perguntaram: "Mas Ravi, é Yom Kippur?" "Sim, mas sem vida não há Yom Kippur."
Hoje, o nosso Yom Kippur vai ser com alimentos, ou seja, para que a gente possa, o ano que vem, celebrar o Yom Kippur. A gente vai estar celebrando agora a vida, ou seja, naquele Yom Kippur, ao invés de eles fazerem jejum, eles se alimentaram. Por quê? Porque a vida vem primeiro. E é isso que as pessoas devem entender. Ou seja, o mandamento não pode vir na frente da vida. Ou seja, a vida vem na frente do mandamento. Claro que esse foi um caso excepcional, né? Ou seja, as pessoas estavam saindo dos campos de concentração, né? Ou seja, famintas, né? Mal alimentadas, sem água, então. Mas no outro ano eles fizeram o jejum corretamente. Mas a gente vê aí o zelo pela Torá, né? Que as pessoas, mesmo famintas, elas estavam dispostas a fazer o jejum. Ou seja, elas não conseguiam cumprir a Torá porque elas eram impedidas de cumprir a Torá. Mas a Torá, cada mandamento, o Shabat estava dentro delas. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vamos abrir aqui para o irmão Soraya, né? Ou para o irmão Ivan. Não sei qual dos dois. Liberei aqui. Shalom, irmãos. Na verdade, o que eu ia falar, né? O Rav Hanan já pontuou em relação ao Yeshua, ele vinha combater esse exagero, né, da Halachot. É interessante que as pessoas, quando lêem essa passagem, né, não conseguem compreender porque não conhece a tradição, né? Não conhece as Halachot, não conhece as tradições, né? Acha que Yeshua, ele veio de fato combater, ele veio combater a Halachot, mas que tudo estaria errado e que Yeshua não cumpria nada daquilo, né? Sendo Yeshua um judeu. Então era isso que eu ia falar, né? Essa questão das pessoas leem e não conseguem compreender porque não conseguem entender, por exemplo, Marcos 7, que aquela lavagem das mãos ali era exagero, né? 7 vezes seguida ali, lavar as mãos, né? Então, foi só isso que o Ravi já falou, essa questão de Yeshua, né? E pontuando também a história que o Ravi trouxe aí, maravilhoso, né? Eles tinham acabado de sair do Holocausto, né? E com a dedicação, da mesma forma de querer fazer, né? Só que aí, eles se alimentaram primeiro para poder fazer, né? Muito bom, maravilha. Baruch Hashem. A lavagem das mãos, ela é feita num ritual. Desculpa. Cada dedo deve ser lavado 3 vezes. Ou seja, cada dedo da mão deve ser lavado 3 vezes. Tem uma bênção para cada dedo e depois para as mãos. Ou seja, um exagero. Eu posso dizer, eu já fiz isso aí e não coopera em nada. Ou seja, até chegar no banheiro são 7 bênçãos. Ou seja, a pessoa acorda até chegar no banheiro, um monte de ritual. E isso antes do Sacharit, né? O Sacharit é 2, 3 horas de oração. Então é um exagero, ou seja, são cercas que mais atrapalham do que ajudam. Nem toda cerca é ruim, né? Nem toda halahá é ruim, né? Só que ela acaba te impedindo de enxergar, né? Ela acaba te impedindo de ver, como o Ivan falou aí, né? A pessoa acaba não conseguindo enxergar. A mesma coisa, a pessoa que quer entender os escritos nazarenos sem estudar Torá e profetas. A pessoa vai começar a criar, por isso que tem várias, né? Por exemplo, as igrejas cristãs, né, que se apossaram aí dos escritos nazarenos como literatura delas, né? Cada comunidade, cada igreja, né, evangélica ou católica, né? Porque a gente vai ver que até dentro do catolicismo mesmo não existe um sistema monocrático, né? Sempre tem as divergências dentro de cada comunidade católica. Essas pessoas, cada um tem um pensamento dentro de um mesmo texto, dentro de um compêndio, né? Essas pessoas fazem uma leitura e uma interpretação diferente. Se for pegar uma pessoa da Batista, uma pessoa da Adventista, uma pessoa, né, da Presbiteriana, uma pessoa da Igreja Luterana, cada uma delas vai fazer uma interpretação diferente. Mas por que elas vão fazer interpretação diferente? Porque nenhuma delas estuda a Torá e os profetas dentro da base que deve ser estudada. Então elas vão fazer a leitura e vai fazer a interpretação dizendo que aquilo é revelação, que ela tem a verdade e que aquela leitura é correta, aquele entendimento é correto, né? Então, infelizmente, a mesma coisa acontece dentro do sistema halárrico, né? Dentro das halachot, infelizmente, porque você acaba ficando tão concentrado, sendo tão bombardeado, né? Como o próprio Hanan acabou de falar, né? De
informações, né, do que deve ser feito, da maneira que deve ser feito, você não tem nem tempo de raciocinar, de entender, de analisar e visualizar aquilo que nós podemos visualizar dentro da liberdade que nós temos através do Ruach HaKodesh. Então nós somos livres, né, e por isso, Baruch Hashem, a gente consegue enxergar aquilo que eles não conseguem enxergar, mesmo estando inseridos dentro do povo, dentro do povo. Acho que o Marcos queria falar também, né? Tava com a mãozinha levantada, não sei se foi sem querer, eu já abri o microfone aqui. Marcos, se quiser falar, fica à vontade. Pegando um gancho aí no que tu falou, ou seja, a gente vê os gentios tentando interpretar um livro judaico, ou seja, um livro 100% judaico, né? Inclusive os escritos nazarenos, eles são 100% judaicos, com exceção de Lucas ali, né, que era grego, mas ele foi enxertado ali, ou seja, foi enxertado no povo. Então, as pessoas pegam a cultura do povo de Israel e saem criticando sem saber, ou seja, sem conhecer, ou seja, criticam. Essa semana mesmo tinha uma bait, Ben Wash, que era o rapaz, não sei se é homem ou mulher, ele aparece como bait, criticando os meus estudos, dizendo que eu sigo tradições, que eu sigo isso, que eu sigo aquilo, ou seja, colocando tudo numa panela e achando que todas as tradições são ruins. Ou seja, a gente vê a falta de conhecimento, ou seja, se intitulam pseudo-judeus, né? Ou seja, criticam aquilo que não conhecem, ou seja, como você falou, cada um vai e acha que as escrituras é uma democracia, cada um vai ali e interpreta do jeito que bem acha e ponto. E não é assim, ou seja, se não, a pessoa não se inserir dentro da visão do povo de Israel, ela nunca vai conseguir entender de fato as escrituras. Eu acabei errando aqui, pastor Daniel, tá tudo tranquilo. Amém, amém, sem problema, sem problema. Pessoal tem mais dúvida? Pessoal quer questionar aí, falar alguma coisa? Já entendeu como funciona a Sukkot? O que deve ser feito? Aqui. Lembrei aqui, pastor, deixa eu falar. O Ravi Yohanan estava dizendo que pode ser folha de... essas folhas que ele está se referindo é para cobrir açúcar, não é isso? Eu precisei sair um tempinho, né? Eu não sei se ele está falando da Lulav. Pelo que eu entendi, que ele está falando do Lulav, que é aquele molho que você segura, né, para poder fazer ali a questão da liturgia. Mas também ele falou sobre a questão da confecção da Sukkot. Aí eu não sei ao certo, né, porque eu tinha saído fazer oração, eu cheguei e ele estava explicando. Porque assim, eu tava fazendo um serviço aqui, aí peguei por alto e acabou que eu não consegui pegar mesmo na íntegra a explicação. Essa lulav aí, ela pode ser com a folha do limão siciliano? Marcos, são 4 espécies, né? Algumas comunidades colocam 3 espécies, mas é como eu falei, ou seja, tem que ter uma cítrica, um limão siciliano, deve de ter uma que é de palmeira, que não deve ter cheiro, e outra que seja de uma fruta com cheiro. Ou seja, tá, mas precisa ser uma só ou tem que ser as 3? É isso que eu quero entender. O lulav é feito com essas 3 ou 4, o Marcos. Tem que juntá-las. É um conjunto, você faz um molho, isso. Isso, faz um molho ali com eles, né? Então precisa do limão siciliano, no caso. Mas qual? É como eu falei, Marcos. De substituir, tu pode usar cheiro, tu pode usar palmeira, pode usar folha de tanga, tu pode usar de romã, ou seja, isso aí ele muda muito de comunidade para comunidade, ou seja, é como eu falei, o Eterno Baruch Hashem sabe que a gente vive em diáspora, e se a gente for usar exatamente o que
Eu tenho aqui, a romã eu consigo achar. Eu posso usar a romã, pitanga e o limão siciliano? Pode, e aí tu acrescenta uma palmeira, que tem que ter um deles, não pode ter cheiro. É como eu falei, são. Eita! Agora Ou achar a seja, palmeira aqui, eu vou ter que fazer um milagre. então usa outra árvore. Substitui por outra árvore. Ou seja, não Ah, é que não uma tenha regra. Ou cheiro. seja, isso. Aí tu pega um ramo aí, um ramo de alguma árvore aí, tu tá meio. Tu tá fora da cidade, né, Marcos? Eu acho que tem bastante árvores aí, né? Tem bastante aqui sim. Eu vou ver se eu cato alguma coisa assim que não tenha cheiro. Ô, Xará, Ah, tá. Mas enquanto açúcar ô, Xará, tu pode usar, em vez de palmeira, coqueiro. Não entendi como é que é. Falhou a ligação aí, ó. O som aí. Tu pode usar coqueiro. A folha de coqueiro? Tu pode usar coqueiro, esses coqueiros ornamental de casa, sabe? Palmeirinhas, esses coqueirinhos que usa dentro de casa, de ornamental. É, porque não sei se essas folhas de coqueiro que tem aqueles coquinhos pequenos, né? Não sei se vocês já viram na região de vocês. É porque aqui tem muitos coqueiros com aquelas folhas, ó, com aqueles coquinhos pequenos, né? Que a casca dele é doce. Pode ser usado para cobrir como é que fala? A açúcar. Aqui em casa, eu vou fazer de coberta. E sozinho, como é que eu vou pegar essas folhas? Fazer de coberta. Pegar minhas cobertas aqui e vou dar um jeito. Não gostei de comemorar, não. Baruachém. Foi como eu falei aí, ó. Resumindo, né? Ou seja, a celebração de Sukkot, ela tem dois Shabbatot, um no primeiro dia e um depois do sétimo dia. A festa é 7 dias, ou seja, durante esses 7 dias, a gente vai, antes do início da festa, a gente faz a sucá, ou seja, a gente constrói a sucá, de acordo com as condições, ou seja, quem puder fazer na rua, ou seja, no pátio, faz no pátio. Quem não puder, faz no quarto. Quem não puder, faz na sala, faz com cobertor, faz com lençol. Se puder fazer com vegetais, melhor, mas não deixe de fazer. Aí, como eu falei, tem o primeiro Shabat, que é que o início da festa, a gente, 20 minutos antes, a gente acende as velas ali e faz um jantar com a família, desde que seja possível dentro da sucá. Celebra o Shabat ali, não trabalha, não acende fogo, as mesmas regras do Shabat semanal. Isso no primeiro dia. No segundo dia, a gente vai fazer no mínimo uma ou duas refeições dentro da sucá e as orações dentro da sucá. Ou seja, isso aí vai se repetir até o sétimo dia. No oitavo dia, ou seja, no finalzinho do sétimo dia, ali no anoitecer, já para o início do oitavo dia, inicia o outro Shabat. Algumas pessoas fazem um jantar ou faz o mesmo processo, acende as velas, recebe o Shabat ali, faz um jantar no oitavo dia. Eu acho que basicamente é isso aí. As árvores frondosas a gente usa somente no primeiro Shabat, ou seja, durante a semana a gente leva esse molho e vai fazendo as orações dentro da sucá. Ou seja, vai secando, elas vão secando com o tempo, assim como vai secando a cabana, as folhas de palmeira que ficam no telhado, elas vão secando. Ou seja, isso aí a gente vê que a nossa vida é assim. Ou seja, se a gente observar, a nossa vida é assim. Ou seja, o nosso corpo ele vai morrendo todos os dias. A cada dia o nosso corpo vai morrendo, ou seja, vai secando. Só que o Eterno Baruch Hashem, isso aí como o Roshi Igor falou, é um apontamento para sucar do reino, ou seja, o corpo glorificado que não vai secar, ou seja, muito pelo contrário, ele vai ser cheio de luz e vai ser eterno, ou seja, o brilho vai ser eterno.
às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser essa árvore, pode ser... As pessoas, o mais importante é celebrar, é cumprir o mandamento. Ou seja, é como eu falei aí antes, né? A intenção do coração é que vale. Muitas pessoas hoje não conseguem celebrar o Shabat porque trabalham, mas isso não impede dela lembrar do Shabat e de viver o Shabat dentro dela. É como o Leniel falou aí, celebrar o Shabat. Não tenho como fazer 2 pães, não tenho como fazer 2 ralotes. Faz com um copo de água, faz com uma bolachinha. Ou seja, a intenção do coração é avaliada, ou seja, é considerada e muito considerada. Yeshua mostrou isso. Por quê? Porque tinham várias pessoas dando as suas contribuições, e aí veio aquela viúva pobre e deu a sua contribuição. Ou seja, a gente viu, ele mostrou ali que ela tinha dado mais do que todos. Por quê? Porque a intenção do coração dela era boa. Ou seja, as outras pessoas que davam grandes quantias não tinham uma intenção boa. Aquela senhorinha ali, viúva pobre, deu 2 moedas ou 3 moedas, não me lembro ao certo, né? Mas ela deu mais do que todos. Por quê? Porque a intenção, a kavaná dela foi valorizada. Ou seja, a gente deve entender que o Eterno Baruch Hashem, ele não vai olhar o exterior. Mas a sucá do pastor Leniel, do Ravi Leniel, está mais bonita que a do Ravi Yohanan. Mas e o Eterno? O que será que ele acha? Será que a do Ravi Yohanan ou a do Ravi X está mais feia, sucá, mas a intenção do coração dele, será que não foi diferente? Eu sou um exemplo. Mas a dona Rose ali, ela fez um açúcar na sala, olha só que coisa horrível. Botou 2 cadeiras e botou um lençol em cima e aquela açúcar, que coisa horrível. Olha só, minha açúcar aqui, ela foi feita com palmeira, foi feita com bambu, foi feita com isso, foi feita com aquilo. Eu coloquei flores. Não, a minha açúcar é mais bonita. Mas e o Eterno? O que ele avalia? Se a dona Rose, mesmo fazendo num lençol, mesmo fazendo sozinha ali na casa dela, teve uma intenção do coração melhor do que aquele outro, é o que Yeshua falou a respeito daquela parábola do rapaz que estava orando. Ou seja, ele batia no peito e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu e dizia, eu sou um pecador. Ou seja, e os outros que andavam se mostrando, que se achava justo, ele foi desmerecido, ou seja, foi desconsiderado. Então a gente não pode se apegar nessas coisinhas pequenininhas. Olha, mas será que se eu uso árvore de banana dá certo? Será que eu posso botar o telhado com galho de banana ou com palmeira de banana? É a intenção do coração, ou seja, o mandamento ele tem uma elevação de alma ao reino. A gente está fazendo algo que é sombra de coisas futuras, ou seja, a intenção é mais valorizada do que o próprio cumprimento do mandamento. Já falei demais, né? Podia falar um pouco sobre o apontamento profético, o que significa, né? A festa de Sukkot? Eu vou postar uns estudos aí que eu estou terminando sobre Sukkot, e aí eu posto depois nos grupos aí, tá? Senão eu vou estragar a surpresa se eu ficar falando agora. Não tem nenhum vídeo, não, mostrando como se faz a cabana, não, Yohanan? Aí com os irmãos, para postar, para nós ter uma base, como fazer. Que eu tô aqui, meu, no desespero danado, não sei nem como fazer, nem como amarrar. Eu vou postar algumas imagens, algum açúcar aí, para vocês terem uma ideia de como que é. Aí depois eu posto aí nos grupos aí, no grupo, na Carral, e aí para vocês terem uma ideia. Eu não sei se eu tenho nos meus arquivos açúcar do ano passado, não sei se tu tem aí, Leniel, de repente tu posta a tua açúcar do ano passado, eu não sei se eu tenho as fotos. O irmão me deu uma ideia boa. Vou pegar as cadeiras daqui de casa, colocar um pano, um lençol por cima, arrastar o sofá para o meio também para segurar, ter bambu sozinha, não é muito danado, mas vou ver o que eu posso fazer aqui. Eu achei, dona Rosa, é isso aí. É a intenção do coração que é avaliada, ou seja, a gente não pode ficar se apegando
a perfeição, ou seja, nós temos que ser perfeito no cumprimento do mandamento, ou seja, o que está dentro do nosso alcance de fazer, a gente deve de fazer. Aquilo que a gente não consegue fazer, aí o Eterno vai olhar a intenção do coração. Shalom, pastora Conceição, bom dia, pode falar. Alguém tem alguma dúvida aí? É só apertar no microfone aí que a gente responde. Mas eu acho que basicamente é isso aí. Não tem muito segredo. É só obedecer. O que eu aconselharia aí as pessoas que trabalham para terceiros, né? Já ir substituindo aí esses 2 Shabbatot que tem de Sukkot aí no primeiro e no 8º dia para não trabalhar nesses dias, né? Eu sei que é difícil, mas é como eu disse, a gente deve de tentar fazer a nossa parte. Shalom, dona Keila, pode falar. Shalom, irmão. Eu tô aqui hoje na casa da minha mãe, tem um quintal aqui com umas árvores, porque a minha casa mesmo, eu moro em apartamento, mas é muito pequeno. E aí eu tô pensando na festa do Sukkot, ficar uma semana por aqui e fazer aqui no quintal, porque tem umas árvores. E aí tem um pé de coqueiro, e aí eu tô pensando em pegar não sei se pode de pé de coqueiro, as folhas de pé de coqueiro, porque são grandes, são parecidas com palmeira. Aí eu posso tirar e botar por cima dos galhos de árvore. Tô com essa ideia aqui. Eu já fiz várias festas, essa de Sukkot eu nunca consegui fazer, mas esse ano eu vou meter o peito e fazer. Mesmo aqui na casa dela, né, que eles são da denominação, critica muito, mas eu não estou me importando mais com isso. Estou querendo muito fazer esse ano, porque eu nunca fiz Sukkot. Eu lhe aconselho a senhora fazer na sua casa, dona Keila. Mesmo que a senhora não more em apartamento, a senhora faça um açúcar dentro da sua sala. Porque se a sua mãe ela já não cumpre Torá, e ali é a casa dela, né, não é a sua casa, eu acho que mesmo mesmo com limitações, eu aconselharia a senhora a fazer na sua casa, mesmo que seja com lençol por cima. Porque dentro da sua casa, se a senhora cumpre Torá, ou seja, é um pedacinho do reino, ou seja, vai estar no Baruch Hashem, ele tá ali. Agora, se a senhora tentar fazer na casa da sua mãe, que não cumpre Torá, ou que critica, ou seja, eu não acho viável, né? Mas eu acho que a senhora poderia fazer na sua casa mesmo. Mesmo que a senhora vá na casa da sua mãe, mas a senhora vai afrontar ela, é meio complicado. Eu aconselharia a senhora fazer na sua casa dentro das condições que a senhora pode fazer no seu apartamento. Entendi. É verdade, tem razão. Obrigada pela dica, pela força. Amém. Shalom, shalom. Dona Edmeia, pode falar. Boa tarde a todos. A primeira vez que eu fiz, eu usei os bambus do meu varal mesmo, fiz dentro do meu quarto e usei folha de bananeira. E ficou super bem. Baruch Hashem, é isso aí, ou seja, a intenção de obedecer, ela é mais importante do que obedecer em si, né? Não deixando de ser importante a gente obedecer, mas a intenção, a obediência, ela começa na intenção. Assim como o pecado começa na intenção, a transgressão começa na intenção do nosso coração, a obediência também. Então, no momento que a gente se dispõe a fazer, a gente já está obedecendo o mandamento, ou seja, a gente já está mostrando para o Eterno Baruch Hashem que a gente quer obedecer a ele, ou seja, quer seguir, quer cumprir Torá. Shalom, dona Luciene, Fazer pode aqui falar. com minha ex-cunhada. Esse ano eu vou fazer com a minha cunhada aqui. Vai fazer aqui junto com ela.
Luciane, a senhora tocou no microfone, a senhora gostaria de perguntar alguma coisa? Não, eu falei que esse ano eu vou fazer com os irmãos aqui, todo mundo junto. Amém, amém. Bom dia a todos. Eu não sei se o áudio saiu. Ano passado eu fiz a festa de Sukkot do lado de fora de casa. Este ano eu mudei e não vai ter como eu fazer. Vou fazer no meu quarto. Irmão, você poderia repetir a data direitinho comigo, por favor? Obrigada. Sukkot começa segunda-feira de noite, segunda-feira dia 20 de noite, ou seja, sem ser nessa segunda-feira, agora na outra. Ou seja, até segunda-feira de tarde tem que estar pronto a sucar, né? Ou seja, a gente já tem que estar com tudo pronto. Normalmente a gente começa em seguida de Yom Kippur. No dia seguinte a gente já começa a construir. E ela vai até 8 dias depois, ou seja, até o dia 28 ao anoitecer. Ou seja, no 8º dia são 2 Shabbatot, um no primeiro dia e um depois do 7º dia, ou seja, no 8º dia. Para o Achim. Obrigada. Dona Marusa, pode falar. Shalom. Shalom a todos. Eu queria tirar uma dúvida quando o esposo ainda não concorda, como que procede? A senhora, se o seu esposo é contra da senhora celebrar aí ou fazer a sukkah, a senhora não vai brigar com ele. Ou seja, a senhora vai entrar no banheiro ali e vai fazer a sua oração ali, vai fazer do banheiro ali a sua sukkah. Ou seja, o Eterno Baruch Hashem, ele está vendo a intenção e a senhora não vai brigar com o seu esposo para fazer a sukkah. Ou seja, a senhora vai... Eu lhe aconselharia a senhora conversar com ele antes, explicar e ver se ele aprova. Se ele não aprovar, a senhora não vai brigar com ele. Ou seja, a senhora tem que ser a luz dentro da sua casa. Ou seja, ser a luz, ele vai perceber que a senhora é a luz com as suas atitudes, com o seu comportamento. Ou seja, a gente vê muitas pessoas brigando e entrando em contendas, tentando colocar a Torá, como diz o popular, goela abaixo, sem a pessoa ter uma revelação. A Torá é uma revelação do Eterno Baruch Hashem. Então, a prioridade é a senhora ser a luz. Ou seja, se a senhora não conseguir fazer a sukkah, ou o seu esposo achar errado, ou não deixar, a senhora não faça a sukkah. Mas isso aí não impede da senhora chegar e fazer suas orações ali. Ou seja, Eterno Baruch Hashem, meu Deus, a minha sukkah é aqui no banheiro. O senhor viu que eu não consegui fazer, mas dentro de mim eu construí a sukkah. Então a prioridade é a senhora ser a luz. No caso, se ele concordar, eu posso fazer sozinha? Claro. Se ele concordar, a senhora faz sozinha. Senão a senhora pede ajuda para ele. Se ele não ajudar a senhora faça o melhor que a senhora puder. Por isso a gente vê que é de suma importância a pessoa conhecer a Torá, conhecer os mandamentos, conhecer os apontamentos proféticos, para quando surgirem essas situações assim, ou do esposo, ou do cônjuge, ou da pessoa que mora ali, de não entender, a pessoa está preparada com conhecimento para conseguir explicar por que se deve fazer. Por que o Eterno Baruch Hashem ele pediu que se fizesse isso? Por que ele deu esse mandamento? Ou seja, uma pessoa que não tem conhecimento, não estou dizendo que é seu caso, dona Marusa, muito pelo contrário, mas uma pessoa que não tem conhecimento, ou seja, ela vai chegar e vai falar para a esposa que vai fazer uma barraca no pátio, a esposa vai dizer, mas esse rapaz está louco. Agora ele vem com essas ideias de fazer barraca. Para que barraca? Para que cabana? Aí é que entra o conhecimento, é o que a gente fala sempre. Ou seja, vocês não podem fazer um açúcar. Claro que vocês vão fazer porque está na Torá, mas vocês têm que ter um entendimento do porquê que deve ser feita. Por que o Eterno Baruch Hashem pediu para que seja feita? Para quê? Para quando surgirem essas situações,
vocês terem as respostas para as perguntas deles. Eles vão perguntar, mas por quê? Aí tu vai lá, a senhora vai lá e responde. Claro que no seu caso a senhora está iniciando na Techuvá agora, é aos poucos, mas isso aí já serve já para os próximos anos, ou seja, a senhora vai se especializando, vai adquirindo conhecimento a respeito, e aí o ano que vem, quando chegar nessa época de novo, a senhora vai estar preparada para explicar para ele por que se deve de fazer sucá. Eu achei que não podia fazer oração dentro do banheiro, mas pode? Senhora, o Eterno Baruch Hashem, ele não olha os lugares, ou seja, tem muitas pessoas presas dentro de uma masmorra, dentro de um presídio que ele ouve, ou seja, ele é misericordioso, ou seja, Isaías diz que ele habita nos altos céus, mas também habita com contrito, com desesperado ali, com a pessoa que sofre, e não é o lugar que vai indicar se ele ouve ou não ouve, ou seja, há uma restrição para aquela pessoa que ignora a Torá, mas no seu caso, a senhora está cumprindo os mandamentos, aí a senhora, onde a senhora fizer sua oração, ele ouve, independente. Ou seja, o povo de Israel estava cativo no Egito e ele ouviu o clamor do povo dentro do Egito, dentro da idolatria. Então o lugar não indica a pessoa, não é o lugar que faz a pessoa, sim a pessoa que faz o lugar. Ele vai olhar, irmão, para o seu coração, a tua intenção. Então é isso aí, irmãos. Se não houver nenhuma pergunta a mais, a gente vai finalizar o chat. Se tiver alguma dúvida, depois vocês vão deixando aí no grupo aí que a gente vai respondendo. Quem tem alguma dúvida? Shalom, dona Brenda, bom dia. Brenda, shalom. Shalom, bom dia. Ravé, eu queria saber quando é a festa de Sukkot, viu? Porque aqui, assim, a minha família não aceita muito, né? Nada disso, de Shabat, de nada. Só que eu já fiz 3 Shabat aqui, né? Sendo eles reclamando todinho, mas eu fiz. Creio que o Eterno recebeu. Aí eu queria saber assim, se como eu ainda não sei muito explicar, né? Mas eu sempre falo, né? Que no sábado nós temos que descansar, né? Que nós não podemos fazer nada. Aí só que ela deixou uma comida pronta, tudinho, já para mim não poder acender fogo, né? No sábado, que a gente não pode, né? Aí eu queria saber assim sobre essa festa de Sukkot, quando é que vai iniciar? E a gente pode fazer as nossas orações em qualquer lugar que se a gente não puder fazer a cabana, assim, né? Porque eu ainda tô aqui na minha mãe, aí ela não aceita muito, aí só que eu queria fazer a minha oração, né? O que importa é a nossa cabana, né? É isso aí, a festa de Sukkot ela começa segunda-feira, dia 20, ao anoitecer, e vai até o dia 28, né? Que é o outro Shabat, ou seja, são 2 Shabatots anuais. No primeiro e no 8º dia não se trabalha, ou seja, é um Shabat normal, né? Que nem um Shabat semanal, não se acende fogo. E a senhora pode fazer as suas orações. Se a senhora não conseguir fazer a cabana, a senhora, como eu falei para a dona Maruza aí, ou seja, a senhora faz as orações aonde a senhora puder. Se a senhora puder fazer a cabana, a senhora faz dentro da cabana. Se a senhora olhar, não sei se a senhora entrou no finalzinho do chat. Vocês me perdoem que eu estou na rua aqui, né?
Mas a gente explicou no começo do chat aí todos os detalhes aí, ou seja, a sua pergunta de agora já foi respondida, já foi a pergunta de outras pessoas. Aí se a senhora puder ouvir depois, a gente explicou em detalhes. Ah, então tá bom, era isso. Aí eu não sei, né, se talvez do dia 20 eu já esteja junto com meu esposo. Aí eu até falei para ele sobre isso, né? Porque como ele tá sem celular, então ele tá fora dessas coisas assim, ele não tá sabendo quase nada, né? Aí, mas eu acho que talvez lá pelo dia 20 eu já esteja lá com ele, e aí eu já aviso, aí ele vai ver os estudos, né, que foram colocados, tudinho, né? Aí, aí lá eu já faço junto com ele, né? Aí, só que assim, como ele tá trabalhando, ele pode orar lá no serviço dele, ou Claro, ele não? pode sim, ele pode fazer as orações dele no trabalho dele. E agora nos Ah, próximos então, dias, só passar o Kippur, a gente vai explicar. A gente vai explicar em detalhes aí o que. Mas não tem restrição, as orações não são restritas, ou seja, a senhora pode fazer, a pessoa pode fazer onde ela quiser. Ou seja, como eu falei aí para dona Marusa, sendo a luz, pode ser no banheiro, pode ser em qualquer lugar. O Eterno Baruch Hashem está em todo lugar. ah, tá. Ah, então tá bom, então, era isso, Baruch Hashem, tá? Shalom, Shalom, dona bom dia. Paula. Shalom, dona Paula, bom dia. Bom dia, Shalom, bom dia a todos. Eu só vou falar algo assim, um testemunho pequeno. O ano passado, meu esposo que fez para mim a cabana aqui na varanda da frente da minha casa, né? E eu fui lá, peguei umas folhas de palmeira, uns galhos de coqueiro, coloquei, fiz a mesinha lá dentro do açucar, com as coisas que precisava, aquele limão, né, siciliano, todas as outras coisas, né? E as orações. Então, meu esposo está trabalhando, mas só que eu e minhas duas meninas sempre fazendo as festas aqui em casa, né? Nós três. E, assim, o ano passado foi minha primeira vez que eu tinha feito essa cabana. Assim, eu não sei nem como falar, porque é algo que a gente é de se sentir, né? Mas a presença do Eterno foi tão grande dentro dessa cabana, né? Dessa sucá com as minhas meninas na hora das orações, tão grande. E como eu já tinha falado para o nosso irmão aqui, o Ravi Hanan, da minha menina dos dons dela, ela viu na parede muitas luzes, azul, lilás, de várias cores na parede. Ela, mãe, eu tô vendo essas luzes toda noite na parede aqui. Então, assim, a presença foi grande, muito grande, e eu vou fazer de novo, né? É importante a gente cumprir, obedecer, né? E fazer tudo com amor, mesmo que seja de uma forma simples, pequena, mas com intenção boa, que eu creio que o Eterno está conosco. E de lá para cá, como meu esposo falou, né? Domingo passado com o pastor Leniel, as bênçãos vêm, conforme a nossa obediência, né? Então, faça mesmo a sucá, obedeçam, porque é gloriosa a presença do Eterno, viu? E Baruch Hashem. Baruch Hashem, a senhora tem que mandar as receitas dos bolos aí que a senhora fica postando aí no Facebook, e a senhora não tá mandando as receitas para minha esposa, né? Acredita que a irmã Moramara, que ela manda muita coisa para mim, viu? Do YouTube. Eu tenho pegado com ela. Então ela não tá fazendo para mim porque ela tá querendo controlar meu peso, então. Não, tô brincando, dona Paula, tô brincando. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Amém. Deus abençoe. Amém, amém. Marcos, tu podia fazer a oração para a gente finalizar, pode ser, Marcos? Marcos Salles? Alô, Marcos? Shalom, Ravi, eu tô um pouco bem ocupado aqui. Teria como pedir a outra alguém aí, por favor? Me desculpa não aí. Não tem problema, vou dar
Vou passar a benção para o seu Jorge. Mas antes eu vou abrir o microfone da dona Raquel. Olá, dona Raquel, bom dia. A senhora tem alguma dúvida? Dona Raquel, shalom. Shalom. Eu gostaria de saber se nesse dia tem alguma roupa especial que deva ser usada? Em cada festa do Eterno Baruch Hashem é um dia de festa, um dia de celebração. O único dia que eu não coloco roupa nova ou roupa de sair, como a gente fala, é no Yom Kippur, que a gente veste de branco e coloca roupas simples, né? Mas é uma festa, ou seja, a gente vê aí a humanidade se vestir para as festas pagãs, essas de Natal e Ano Novo, e colocar roupa nova, ou seja, é uma oportunidade, a gente vai estar servindo ao Eterno Baruch Hashem. Se a pessoa tem a oportunidade de vestir uma roupa nova, uma roupa de sair, como se chama, ou seja, deve de vestir, né? Porque é uma celebração para o Eterno Baruch Hashem. Tá bem, obrigada. Seu Jorge, o senhor podia fazer a oração aí, seu Jorge? Para a gente finalizar aí o chat. Posso sim, meu Ravé. Eterno Deus. Posso já orar? Pode, fica à vontade, seu Jorge. Eterno Deus, em nome de Yeshua, o Messias, nesta hora tão abençoada, nesse domingo tão maravilhoso, doce, na tua santa presença, eterno Deus, que nós estamos reunidos com a congregação Carral de um só objetivo, para obedecer teus mandamentos, a tua lei. Eu te peço, eterno, mais uma vez, dá sabedoria a todos os teus servos, para que a festa do Sucote, essa festa tão abençoada, que nós estamos esperando, eterno, com tanto amor, com toda a dedicação nossa, dá, eterno Pai, a tua plenitude, sopra o vento sobre nós, e nos abençoa nessa caminhada, em nome de Yeshua, HaMashiach, o Messias. Amém. Amém. Baruch Hashem, seu Jorge. Amém. Bom, irmão, se não tiver nenhuma pergunta mais, a gente vai finalizar o chat aí. Outras dúvidas podem ser colocadas ali no grupo que a gente responde. Shalom, shalom.